Gilmar, primeiramente, qual é a regularidade dessa CPI, a regularidade jurídica dessa CPI, uma vez que ela foi iniciada, foi aberta fora da sessão, digamos assim? Eu acho que toda a regularidade da CPI, ela está totalmente legitimada dentro da lei orgânica e do regimento interno da Casa. Independente se a sessão tinha ou não sido concluída naquela data, quando ela foi instaurada, nós tínhamos um procedimento para seguir dentro da sessão plenária, e o presidente da Casa autorizou que após a sessão fosse feito a análise do documento, e se os vereadores, por assim, achassem melhor, aqueles que concordavam com a abertura da CPI deveriam assiná-la, e os que eram contrários, ou naquele momento, não precisariam assinar. Que fique bem claro que os vereadores que assinam uma CPI não podem investigar. E naquele momento nós tínhamos que ter 5 assinaturas, independente se a sessão tinha ou não sido concluída. O momento era um momento público. O presidente comunicou que após o término da CPI, da sessão plenária, seria feita a avaliação do pedido de abertura da CPI e colocado em apreciação perante os vereadores. E foi o que ocorreu. O documento estava fundamentado dentro de toda a situação baseada na lei orgânica. Os vereadores avaliaram o documento de abertura da CPI. O jurídico dessa casa também fez a avaliação da abertura da CPI e foi instaurado o processo para a verificação se existem ou não possíveis irregularidades dentro do conjunto Vista da Serra, na cidade de Piraquara. Então toda a legitimidade da abertura da CPI, ela vai, se estão questionando se é legítimo ou não, ela vai por água abaixo, porque ela foi aberta, independente se a sessão tinha ou não sido concluída, ela foi aberta logo após que ele colocou em votação, em análise, um documento que foi fundamentado dentro de todas as prerrogativas constitucionais. Recentemente tivemos uma sessão onde participou vários integrantes do Movimento Sem Teto, que em declarações perante a vocês lá da CPI, fizeram diversas declarações, entre elas sem estar munidos de provas, somente de informações verbais. Qual que vai ser a relevância dessas informações para o processo e de que forma vocês pretendem buscar provas para com que essa CPI seja realmente eficaz aí no seu cumprimento? Bem, as pessoas que vieram depor, elas foram indicadas pelo movimento e queriam ser ouvidas. Como a CPI Vista da Serra tem um processo legítimo e democrático, em nenhum momento nós deixamos de ouvir as pessoas, independente se elas tinham ou não naquele instante provas contundentes ou não. Mas algumas pessoas que deporam, fizeram depoimento, eles estavam fundamentados com documentos e nos deixaram esses documentos para que sejam feita a análise. A questão da investigação, se é legítimo ou não a denúncia, muitas vezes não vai caber a nós. Nós vamos apenas verificar se existe eventual irregularidade. A questão investigatória da questão, vamos dizer, se há algum indício de irregularidade ou não, cabe ao Ministério Público e ao Judiciário, e não à Câmara. A Câmara apenas vai elencar as possíveis irregularidades, e daí, tendo um relatório fidedigno e real dessa situação, se chegarmos a essa conclusão, vai enviar ao Ministério Público. Nessa investigação, o senhor acredita que vai ter a colaboração incondicional da Coapar em fornecer toda a documentação individual de cada morador lá daquelas moradias? Eu acredito que não só da instituição Coapar, como também do município de Piraquara, através da sua prefeitura, porque ambos, por serem entidades públicas, independente da Coapar ser uma autarquia, eles têm o direito e o dever, como entidades que fazem parte do sistema democrático, de estar nos fornecendo documentos quando assim solicitados. Então eu acredito que nem tanto a Prefeitura quanto a Coapar jamais vão deixar de cessar a entrega desses documentos. Nesse caso agora, a CPI com os seus integrantes, vocês têm uma forma de atuação agora
de simplesmente colher as informações dos integrantes e acompanhar todo o processo, ou vocês pretendem agir de maneira mais efetiva diretamente nesse caso, tipo frequentando os locais, fazendo visita na comunidade para tentar identificar pessoalmente, uma vez que além de ser integrante da CPI, vocês também são vereadores, para estar verificando, identificando talvez alguma irregularidade pessoalmente? Não, nesse primeiro momento nós estamos especificamente debruçados em cima dos documentos que estão sendo repassados para a CPI. Então nós recebemos já uma quantidade enorme de documentos da Prefeitura, a Coapar nos comunicou hoje que até sexta-feira estará nos repassando documentos também, independente de qual vai ser a postura ou não lá na frente. Primeiramente nós vamos nos debruçar em cima dos documentos para verificar se todos eles estão dentro dos parâmetros que foram estabelecidos pelo Ministério da Cidade e dentro daquelas prerrogativas da Minha Casa Minha Vida lá, né? Para atender essas famílias de baixa renda que foram beneficiadas no Conjunto Vista da Serra.